Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live Papo de Quinta. É uma proposta minha e da Decalandra, da Denise, @Decalandra, para falarmos sobre assuntos do dia a dia, assuntos de interesse público. Estamos aguardando aqui a Denise entrar, a Ruana, nossa convidada, já entrou. Olá, Mauro. Olá, Calopsita. Olá, D também já entrou. Já vou colocar todo mundo para dentro. Hoje o nosso papo vai ser sobre Alzheimer com a psicóloga Ruana e vai ser um prazer estar com essas meninas aqui. Já te chamei, Dê. Olá, gente, tudo Oi, bem? Dê, seja bem-vinda, meu amor, tudo bom? Ana, tudo bom, graças a Deus. Graças a Deus, que ótimo, que ótimo. Vou chamar aqui a nossa convidada querida, especial. Peraí, que eu não tô aqui. Vou botar um filtro bem bonito aqui pra mim, deixa eu ver, tô linda, deixa eu ver. Ah, melhorou? Juana, já te convidei, venha para dentro. Aceita aí, Ru, já mandei o convite. Se não chegou para você, manda para mim. Ah, entrou. Oi, Ru. Eu cheguei. Eu também, ó, presente. Tudo bom, meninas? Tudo em paz, graças a Deus. Um calorão aqui nesse Rio de Janeiro. O Ana pode falar, também tô no Rio. Tá quente. Você tá no Rio? Tô no Rio. Fazendo o quê? Tô na casa da Aninha. Uns dias aqui com elas. Tá passeando um pouquinho, aproveitando um pouquinho a vida. Ah, daqui a pouco eu já estou de volta em Lorena, já dá, mas por enquanto estamos por aqui. Por favor, que eu tô com saudades. Pois é, também. Bom, sejam todos bem-vindos a todos que estão aqui. É um prazer receber cada um aqui conosco. Hoje, estava falando aqui antes de vocês entrarem, estava explicando a nossa proposta, né? Sobre o Papo de Quinta, uma ideia minha e da Juan, da Denise, né? Para nós batermos papo aí toda quinta-feira às 18 horas, falarmos sobre assuntos aleatórios, assuntos de interesse para todos, assuntos de interesse público, né? Assuntos que agregam, assuntos que somam. E hoje a gente tem o prazer, né, de, na última live do mês de fevereiro, ter conosco aqui a Ruana. A ideia surgiu justamente porque fevereiro é o mês roxo, a Ruana vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, né? É um mês dedicado à conscientização sobre o Alzheimer, né? E a gente quis trazê-la para falar sobre essa doença que é cada vez mais presente em nosso meio, que cada vez mais pessoas próximas de nós estão sofrendo com essa situação, com essa doença. É uma doença que afeta não apenas o paciente, mas afeta a família como um todo, os amigos também mais próximos. E é importante que a gente realmente fale a respeito, que a gente converse, que a gente traga esse assunto à tona e que a gente possa entender melhor como lidar. Como identificar o Alzheimer? Como são os primeiros sinais? Como que a gente pode ajudar se a gente é da família ou se a gente não é da família? Enfim, tudo isso aí com a Ruana. Temos aí 10 minutinhos só para falar. Difícil isso para nós, é mentira. Temos todo o tempo com você e com a Dê, vai ser ruim se eu conseguir começar a falar, né? Porque temos todo o tempo do mundo. Ruana, por favor. A palavra é toda sua. Eu vou ficar daqui, olha, com a minha canequinha. Prometo que a gente não vai interromper. Vou ficar aqui, ó, só bebendo minha aguinha, prestando atenção. A dela está em São Paulo. Manda ver, Juana, é com você. Apresente, pode começar. Prometo que não vou interromper. Para mim, sempre foi o Setembro Lilás, que é o Dia Internacional Mundial do Alzheimer, da conscientização do Alzheimer, né? E sempre fiz alguma coisa nessa época, até porque setembro foi o mês também de partida da minha mãe.
invertida a data, né? Dia 12 e dia 21. Parece, né? Essas coincidências da vida, é verdade? Que não são coincidências, na verdade, a gente sabe muito bem disso. Mas para quem ainda não me conhece, já virou até um jargão, né? Eu sou Juana Labres, sou psicóloga, agora gerontóloga também, chique, né? E cuidei da minha mãe 9 anos, do início até a fase terminal, final, a entrega, que a gente fala. E o que eu posso falar do Alzheimer, né? O Alzheimer bateu na minha porta de uma maneira inusitada. Eu não sabia. Não sabia nem direito o que era Alzheimer. E está dando um ecozinho aí, não sei de onde. Deixa eu ver se eu diminuo aqui, se melhora. Melhorou? Vai falando aí, vê se melhorou. Tá. E aí, o que acontece? Minha mãe teve um mal-estar, né? Ela teve um problema de saúde que ela precisou ser operada de emergência, quase morte, em 2010. E dia 28 de outubro de 2010 ela foi internada e ficou hospitalizada 32 dias. Então, ela voltou muito confusa dessa hospitalização. E a gente pensava que essa confusão mental dela era justamente por ter ficado 32 anos, 32 meses. Ih, meu Deus do céu, 32 dias, né? Dias. Tem que fazer essa confusão mental, né? Quando internado por muito tempo. Né? Sim. E principalmente que ela ficou 8 dias direto no CTI, sem alimentação, sem líquido, só com gelinho na boca, porque ela teve que fazer uma cirurgia, né? Foi uma úlcera que estourou. E ela fez algumas coisas no hospital que já eram sinais de um Alzheimer, que a gente acreditava que era por causa da hospitalização. E foi na época até da invasão do Morro do Alemão, que teve aquela problemática toda naquela época. Laranjeiras foi o bairro que ela estava hospitalizada. Ficou um caos por causa do governador morar ali perto. E eu passei por tudo isso com ela, né? Então, quando ela foi liberada e veio para casa, ela não reconheceu a casa dela. Ela não reconheceu o quarto dela. E aquilo, poxa, como não reconheceu? E aí eu mostrava, mãe, olha aqui o armário, essas coisinhas. Eu não sabia que era, né? Olha só, tá. E teu pai? Eu, caraca, pai faleceu, mãe. Já tem 7 anos. Aí, eu me lembro, tem razão, filha. Eu não sei onde que eu tô com a cabeça. Não sei. Como é que eu fui esquecer isso, né? Tudo bem. E foi uma época que eu percebi que ela esquecia de tomar as medicações dela ou tomava dobrado, tá? E eu vou tirar o fone para ver se é o meu fone. E aí, o que acontecia? Acontecia que eu percebi que ela estava tomando a medicação, principalmente a tarja preta, muito rápido. Ué, você aumentou a dose, mãe, por conta própria? É que eu não consigo dormir, aquela coisa toda, eu estou muito nervosa e não sei o quê, não sei o quê. E eu tirei esse remédio dela. Tirei esse remédio dela e tirei os outros remédios. Foi a primeira providência que eu fiz. Comecei a dar essa medicação nos horários. Até porque ela causou, a úlcera dela estourou por excesso de remédios que ela estava tomando. Ela sentia uma dor de cabeça, ela tomava. Não passava, ela tomava. E remédio para ir... Ela tinha prisão de ventre também, remédio para ir para o banho. Remédio para... E não sei que confusão ela fez. E quando eu percebi, a minha mãe começou... Ela teve mais 2 internações depois.
Uma internação logo depois foi causada que ela saiu do hospital com 2 coágulos na perna, na panturrilha, não, na virilha, e tinha um risco. E ela tinha que tomar uma medicação que ela já tinha feito uso, mas dessa vez cargas d'água lhe fez mal. E o sangue dela afinou muito rápido e ela teve uma hemorragia. E ela foi socorrida, foi internada novamente, aquela coisa toda. Depois ela teve uma ameaça de problema respiratório que a gente imaginou que tinha ido para o pulmão, para o coágulo. E já era o carnaval. Eu lembro bem dessas datas por causa das festas, né? Certo. Das festas. E quando ela retornou dessa terceira internação, minha mãe era outra pessoa. Minha mãe tinha emagrecido muito, minha mãe não conseguia ficar ereta numa cadeira, não conseguia ficar em pé, minha mãe não conseguia levantar a mão para se alimentar. E tudo isso mexeu com o cognitivo dela também. E ela fazia perguntas, eu olhava assim para ela, ué, mas as pessoas todas já faleceram. Mas, mãe, olha só, a gente estava na Espanha, você lembra que não sei o quê? Quer dizer, eu fazia tudo errado porque eu ainda não sabia que era Alzheimer. E com isso passou-se quase 2 anos, com ela apresentando esses sintomas de confusão. E logo depois que a gente pensou, que eu pensei que era do hospital 3, né? Assim, em 3 meses, em 4 meses, 3 internações, ela começou a fazer fisioterapia, ela começou a andar, ela já conseguia sentar, ela já conseguia se alimentar, ela já conseguia sair para passear comigo, porque eu tirava todo sábado só para ela, porque eu ainda trabalhava, não fora de casa, mas em casa. Eu morava com ela, tinha meus compromissos como profissional da área. No caso, era na área de recursos humanos, eu fazia material de treinamento, apostilas e ministrava, de vez em quando eu fazia algum seleção. A gente dá o nosso jeito, né? E aí a mãe ela sempre costurou, desde os 15 anos, 14 anos, ela sempre costurou. E ela pediu para fazer o corte dos tecidos, eu comprasse os tecidos para ela, que eu fizesse um molde para ela, eu que nunca costurei na minha vida, que ela ia fazer a junção para depois passar na máquina de costura, né? Estou te elogiando aí, Lana. É o Rafael, amigo meu da faculdade. Oi, Rafa, maravilhoso. A gente tá mal da fita. E um belo dia ela partiu esse vestido ao meio. Cortou. E quando ela cortou, ela ficou parada olhando com a tesoura, aquela tesoura de costura sem ponta, né? Que tem aqueles dentinhos. E eu fiquei assim olhando para ela. Caraca, tem alguma coisa errada com a mamãe. Ela esqueceu como se costura. E era uma memória antiga, isso dela. Ela teve aquela confusão naquele momento, ela fez errado. Depois ela se deu conta, pediu desculpa, filha, não sei o que eu fiz, dá para consertar? Eu falei, dá, mãe, porque você cortou justamente entre a parte da cintura, você dividiu, você fez sair blusa. Dá um jeito, a gente dá. E foi aí que eu comecei a costurar, ajudar a costurar com ela, né? E a escolher cores, escolher tecidos. E comecei a procurar profissionais da área. Ela foi no neuro, o neuro conseguiu dopá-la, que minha mãe perdeu o olhar vivo e babava e não conseguia. Eu falei, não é isso que eu quero para minha mãe. Eu não quero minha mãe dopada. Eu quero a minha mãe viva, né? Mesmo que ela me perturbe, fale, chame 30 vezes, não tem problema. E aí, o que acontece? Acontece que
tirei essa medicação, liguei para o médico e falei, não, esse remédio é assim mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Então tá, pode deixar que eu vou resolver isso aqui em casa. E joguei fora a medicação e fui em outro médico. E fui em outro médico e fui em 5 médicos. A gente nunca deve se contentar com a primeira opinião se a gente vê que não foi resolvido. E a 5ª médica, uma geriatra, que me foi indicada pelo plano de saúde, a doutora Anne, ela virou para mim, fez as perguntas que tinha que fazer, conversou com a minha mãe, e na primeira consulta, ela falou, é Alzheimer. Como eu tinha levado alguns exames, né? Tinha a tomografia, já tinha exame de laboratório, já tinha algumas coisas, porque eu passei por um leque de médicos. Aí eu levei o dicionário, né? E ela olhou e falou, é Alzheimer. E minha mãe estava do lado. Isso foi no dia 2 de dezembro de 2012. E eu falei, caraca, tem certeza? Tem, por conta disso. E ela me explicou tudo. Minha mãe ali, olhando para mim, eu comecei a chorar. As lágrimas caíam sozinha, sem eu segurar nada, sozinha. Passei o pano, não sei o quê, passei a mão, passei a camisa, tudo que tinha, ela me ofereceu um lenço de papel. Minha mãe do lado olhando para mim, olhando para a médica, sem nenhuma reação. Calor de meio-dia. Agora, e a receita? Me deu a receita, mandou voltar daqui um mês. Esse mês seguinte eu não precisava ir com ela, mas levasse novos exames que ela ia pedir, né? E aí hoje a gente lembra assim, sabe? Com mais tranquilidade. Na época foi difícil. Foi complicado, né? Então... Não é fácil. Aqui nós estamos, né, já vivenciamos, ou estamos, né, em processo. Vivenciei com minha mãe, agora estou em processo com meu pai, Lana em processo com a mãe. Tudo isso que você fala reverbera na minha mente, eu me recordo dos meus episódios vividos, né? E o processo é muito similar, é muito próximo. Existe aí um processo inicial de negação, né? A gente nega porque a gente desconhece, a verdade é essa. Eu também, como você, desconhecia completamente o que era demência, né? E acredito que eu também não tenha tido, como você inicialmente não teve, eu não tive essa experiência que você teve com vários médicos, eu tive poucos médicos como minha mãe, o que, sinceramente, hoje eu acho ainda que Vocês estão me ouvindo, menina? Estou te ouvindo, tá dando um pouquinho de eco. Abaixa um pouquinho o teu som de saída. Um pouquinho. Vamos ver se melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou? E é isso, assim, eu também vivenciei isso, e você falando, eu me reporto a tudo que eu vivenciei, né? Aquele momento de inexperiência inicial, de você não saber lidar com a doença, o momento de negação posterior que vem, a gente nega, não é uma depressão, né? Os médicos inicialmente falaram que era uma depressão maior e me apeguei àquilo, antes uma depressão maior do que uma demência, né? E essa negação e tudo mais, e todo esse processo, essa dificuldade que a gente teve de encontrar médicos que explicassem para a gente o que ia acontecer, eles não explicam. Né, eles trazem justamente, né, esse diagnóstico, olha, é uma demência, olha, é um Alzheimer. Vá para casa, volte um mês depois. Mas foi eu passei para a pessoa, né? Isso eles não explicam, gente, o que vai acontecer, qual é o fase da negação, né? Eu pulei essa fase da negação, até porque fui eu que despertei para a possibilidade. Eu identifiquei situações, né, diferentes de vocês, por me interessar pela área médica, pela área de saúde, e por saber que o Parkinson pode acarretar isso, eu já tinha esse estado de alerta, mas eu passei por 15 dias de luto,
eu precisei deglutir, né? Quando o fato foi, enfim, consumado e decretado, eu precisei deglutir. Quem me acompanha aqui por muito tempo talvez não tenha percebido. Algumas pessoas perceberam, mandaram muitas mensagens carinhosas, mas eu passei 15 dias, mais ou menos, foi uns 15 dias, não foi, Dê? Mais ou menos, em dezembro, em que eu sumi. Eu sumi. Mas eu precisava. Eu lido com as situações da vida de uma forma em geral dessa forma. Eu preciso mastigar, engolir, esperar a digestão acontecer e eliminar, e aí a vida segue, sabe? Então, me conhecer... É uma informação que o médico traz pra gente, que ela impacta a vida da gente naquele momento. A gente já começa a ser impactado naquele momento, das consequências daquilo. Né? Tudo, né? Às vezes a ignorância é uma bênção. Quando você é uma pessoa que ignora o porvir, você passa um pouco mais incólume pela situação. Né? Exatamente. Quando a gente tem muito conhecimento a respeito, quando a gente teve pessoas amigas, caso da Ruana, meu compadre André, a minha querida amiga Mônica, que vivenciaram isso, que eu acompanhei, não de perto, de estar muito próximo fisicamente, mas de ter esse convívio, né, online e de saber notícias. Então, quando a gente já sabe o porvir, é uma tijolada na cabeça. Sim. E eu neguei durante um ano, um pouco mais de um ano. Neguei, não aceitei. Fui atrás de informações, as informações me assustaram. Tinha muito grupo numa das redes sociais que começa com a letra F. E eu entrei para conhecer um pouco mais da doença. Eu vi muita desgraça, muita foto, muita reclamação, muito ódio. As pessoas falando, eu odeio essa doença, eu odeio meu familiar doente. Se eu pudesse, eu sumia, se eu pudesse, acabava com tudo. Aquilo foi me fazendo mal, Eu falei, gente... Estão falando da mãe, do pai, do avô, do marido, da esposa. Você achava uma pessoa ou outra com um pouco mais de bom senso. E essas pessoas acabaram saindo do grupo, ou porque foram expulsas, ou porque também não aguentavam ver aquilo que eu estava vendo. E eu saí de todos. Então, em contato daquelas pessoas que eu vi que poderiam me ajudar a fazer uma rede de apoio, né? Pessoas que poderiam criar uma rede de apoio, que é necessária, né? Sem dúvida. Foi quando eu comecei a filmar minha mãe, mas não com o intuito de fazer o canal. Não. Não tinha smartphone naquela época. E levar minha mãe a todo momento ao médico, para o médico ver que minha mãe estava bem naquele momento, não adiantava. Então, eu filmava minha mãe na síndrome do pôr do sol, descobriu que a gente não sabia na época que era aquilo. A minha mãe querendo ir para casa, minha mãe gritando comigo como se eu fosse qualquer outra pessoa, menos a filha dela. E eu colocava no canal, no YouTube. E dava o link para ele, no SMS, por e-mail. Eu dava o meu jeito. E ele clicava, ele assistia, e aí ele mandava lá buscar o receita. Ele via a realidade. Você fez quase que a pré-história da telemedicina. Muito bem, né, Ruana? Porque a pessoa vivenciar o que você está vivenciando, de certa forma, né? Ou pelo menos visualizar o que você está vivenciando, né? Torna muito mais próximo, porque facilita muito mais a interferência, a intervenção que tem que ser feita, né?
Mas daí todos nós, independente de doença ou não doença, todos nós agimos na nossa casa de forma diferente do que agimos na rua e do que agimos mediante um médico. Tem pessoas, eu sou uma, que tem pavor de médico. Não suporto ir a médico. Não gosto. Vou porque tem que ir, mas não gosto. A minha pressão no médico está sempre alterada. Eu não tenho pressão alta. Mas é o quê? O nervoso... O cardiologista, a pressão sobe. O nervoso de estar ali. Eu fui numa médica e ela falou assim para mim, não, você tem pressão alta? Assim, eu falei, eu não tenho. É porque eu estou aqui. Aí ela me passou aquele aparelho para botar 24 horas e para casa. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer nas 24 horas quando saiu o resultado, que ela olhou. Ela, menina, nenhuma alteração. Eu falei, eu lhe disse, quer botar uma semana? Eu me conheço, mas é porque é o estado de estar ali. Então, é óbvio que as nossas, né, meninas, né, as nossos pacientes, no caso do pai, minha mãe, elas vão estar de uma forma diferente ali no local. Então é importantíssimo isso, né? No ambiente da casa. Essa ideia que você lançou, Ana, é excepcional. Eu não sei se as pessoas que estão aqui conosco estão vivenciando esse processo de Alzheimer em casa, mas filmar os seus amores no momento, né, na vida cotidiana, ou nos momentos em que estiverem tendo surtos, para que os médicos tenham acesso a esse vídeo e visualizem, né? Porque isso só passou pela minha mente num momento de total desespero, quando a minha mãe tomou uma medicação que ela não precisava, chamada Prolopa, que Lana sabe muito bem para que não é diretamente para o Alzheimer, é para Parkinson. Minha mãe, naquele momento, não tinha desenvolvido Parkinson ainda, então foi uma medicação, digamos assim, erroneamente introduzida, e ela surtou. Ela teve um surto, gente. Eu nunca vi minha mãe daquela maneira, e eu disse para a médica, eu liguei para ela, e ela não acreditou em mim. E aí veio, sabe, aquele rompante de eu vou gravar, e ela vai ver. Ela precisa ver. Quando ela viu, ela falou, suspenda. Né? Ou seja, se ela não tivesse visto, talvez a minha mãe tivesse ficado naquela situação desumana, né? Por dias e dias. Né? Então, assim, a ideia que Ruana deu, eu faço esse adendo aqui nesse momento, é muito interessante. Para que o médico possa acompanhar o cotidiano dos nossos, né, dos nossos pais, da nossa, enfim, da pessoa que esteja nessa situação. 3 coisas que eu aprendi com o Parkinson e que eu vou levar para qualquer outra doença. Um diário. Fazer um diário, né? Um diário de sintomas, de atitudes, de coisas erradas, de coisas que não deveriam acontecer e que estão acontecendo, principalmente nos 15 dias anteriores a ir à consulta. E anotar e levar isso anotado. Você pagou pela consulta, não importa se é do SUS. Você pagou pela consulta. O médico precisa estar ali com os ouvidos atentos para te ouvir. Então, você tem que levar isso escrito, porque não adianta confiar na memória, porque na hora você vai esquecer alguma coisa diferente. Então, observar a outra coisa, observar sintomas que possam estar aparecendo pós-medicamento. Medicamento X é maravilhoso. Para quem? Para quem, exato. Nós somos únicos, nós somos organismos únicos. Minha mãe faz uso do Prolopa há 28 anos, desde que ela diagnosticou o Parkinson. E a minha mãe já mudou todos os outros medicamentos, mas o Prolopa é o que permanece, porque é o que ela se dá melhor com ele. Então, mas tem dezenas de centenas de relatos em redes sociais, de pessoas conhecidas, de pessoas que não podem fazer uso do Prolopa, de forma alguma. Então, principalmente na mudança de medicamento, anotar reações, qualquer que seja, anotar, né? E a terceira coisa, a filmagem. Né, fazer essa filmagem, ou hoje em dia, que a gente já tem um acesso maior aos médicos, de mandar pela rede social, ou de mandar pelo WhatsApp, enfim, ou levar no celular, que hoje em dia a maioria das pessoas possuem, e mostrar para o médico, olha, doutor, eu quero lhe mostrar isso aqui. Essa reação aconteceu. Então, uma coisa aqui, eu tenho curiosidade. Quando iniciou, você teve esse ano de negação, né, e que isso é muito comum, a maioria das pessoas passa por ele. E quando iniciou esse processo de pensar no seu projeto, porque quem não sabe aqui, a Ruana tem um projeto lindo,
que se chama Minha Mãe Tem Alzheimer. Né? Ela tem, me corrija, isso, ela tem YouTube, ela faz trabalho, ela tem um site, o trabalho dela no Instagram também gira muito em torno do tema. Como surgiu essa ideia de fazer da sua vida esse projeto? Olha, do nada, do nada. Tudo que vem de Deus vem assim. Porque, como eu estava falando, eu comecei a gravar os vídeos e a postar no YouTube. Porque lá no YouTube o canal era o meu nome todo. Por quê? Porque eu tenho família na Espanha. E era uma maneira que eu tinha de manter contato com eles e ter os vídeos ainda em cassete, né? Analógicos, das viagens, das fotos, tudo ali. E eles ainda estão lá, esses vídeos de início. Com a minha mãe andando, minha mãe passeando, minha mãe ali, a família assistia. E toda vez que a gente fazia uma mesa de Natal, uma mesa de ano, ou uma ação de aniversário, eu botava ali no YouTube um canal familiar. Hoje, no canal do Facebook, é pessoal, o meu nome, e 80% das pessoas que estão lá são da família, e pouquíssimos amigos selecionados. Tem o canal do Minha Mãe Tem Alzheimer, que lá tem mais de 2.000 pessoas acompanhando. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que eu estava recebendo comentários daquele vídeo. Mandaram um comentário, aí eu vi, minha mãe também tem Alzheimer, meu pai, como é que você faz com tal situação? Como você resolveu isso? Como é que foi aquilo? Aí eu comecei a responder. E aí, um belo dia, eu falei assim, eu vou dar um nome, vou colocar o meu nome, para minha família ainda continuar me achando como Juana Lagos, e vou botar Minha Mãe Tem Alzheimer, para que as pessoas procurem um tema sobre o Alzheimer e me encontrem. E aí nasceu. Isso aqui é a camiseta da Lilás, de Setembro Lilás, tá? Por isso que ela está com cor diferente. E nasceu o canal. Comecei a postar. Tem muito vídeo de passarinho, de calopsita, de não sei o quê, tem uns passeios. E aí eu fui direcionando. Ainda é um canal modesto, feito com muito carinho, com muito amor. E eu comecei a colocar minha mãe já nas fases, moderada para avançada. E fui colocando dicas, fui falando, fui explicando. E eu fazia de qualquer jeito, eu não me arrumava, eu não estava preocupada com isso. Não tinha... Eu queria passar ainda. Mas um belo dia, eu tive um insight de trazer pessoas para o canal também. Aí eu comecei a trazer os meus parceiros. Tinha aquele contato da época do Facebook. Minha mãe ainda vive. Eu fiz lives, descontando, trocando ideia, focando, e de meia hora, 15 minutos, muito tempo. E as pessoas gostavam. E aí minha mãe partiu. Minha mãe foi embora e eu fiquei perdida. E agora? O que eu faço? Porque além do luto que a gente vive, vai acontecer no seu final, eu estava prestes a perder o canal também, porque minha mãe era a pessoa principal. Ela que me ajudava a levar informações através do carinho, do cuidado, da falta, da dica, daquilo ali. E eu me vi sozinha. Apesar de ter um monte de amigos, de seguir, eu falei, e agora? O que eu faço? E eu vi 10 minutos, 15 minutos, sozinha falando das fases, tentando, né, me renovar. E no final de janeiro de 2020,
final de janeiro de 2020, já alguns meses após a partida da mamãe, eu convidei o meu dentista, o doutor André, para conversar comigo, para falar da higiene bucal. Foi uma live maravilhosa, que eu conheci pessoas fantásticas naquela época, que participaram bastante. Ele foi maravilhoso, chegou atrasado. Desculpa, doutor André, estou te entregando. Eu tive que fazer a live sozinha no início, com a ajuda das pessoas, fazendo perguntas. Eu me dei conta que eu tinha um conhecimento. Eu conseguia fazer lives com mais de 1 hora, porque eu tinha esse conteúdo. Aí ele chegou pedindo desculpas, aí ele fez a live dele comigo. A live está gravada, quem quiser, foi em janeiro de 2020, final de janeiro, foi uma data para mim que foi um monte de coisas. E de lá para cá eu comecei a procurar pessoas que pudessem agregar o canal. E quando eu percebi, para você ter uma ideia, ano passado eu fiz mais de 140 lives, com mais de 110 profissionais diferentes e algumas repetidas. Tá? Algumas dessas sozinha, conversando com psicóloga ou fazendo outro tema. Isso ano passado. Os números de 2020 eu não lembro. 2021, acabei de dizer. Nós estamos em 2022. Levando em consideração que eu parei, não fiz live. Eu parei totalmente para me dedicar à minha pós e também à minha saúde, porque eu estava já esgotada. Direto, né? Direto. E fazendo um adendo aqui, gente, muito material bom, material ao qual eu, na minha época em que passei por essa situação toda, não tive acesso. Então, assim, aproveitem esse material. Ruana faz live com várias pessoas diferentes, né, Ruana? Com temas diferentes. Ela traz pessoas que têm know-how muito grande a respeito de Alzheimer. Então, assim, tudo que vocês estiverem passando, que vocês precisarem, está lá o tema para que vocês se instruam, né? Porque eu fui buscar isso em livro, entrar lá na Saraiva para tentar achar livro. Na minha época foi dificílimo ter acesso, sabe? E a informação está pronta aí para vocês, cheio de lives aí, cheio de temas. Sem contar que a Ruana é super acessível, né? E a gente precisando, ela está sempre a nosso dispor ali, dentro das possibilidades dela, dentro da limitação de tempo dela, do trabalho, do filho e tudo mais, mas ela está sempre ali à disposição para esclarecer, para responder, para tirar dúvida. Então, realmente vale a pena. É um trabalho, Ruana, como você falou, né? Tudo aquilo que vem de Deus acontece. Simplesmente acontece. Não há uma programação, não há nada. Ele acontece. E eu vejo isso realmente como uma grande missão na sua vida, sabe? Porque, do que eu falei no começo, a rede de apoio. Você está sendo rede de apoio para várias pessoas. Nós temos aqui na live uma menina, a Leandra Linhares, ela falou, não é fácil para nós filhas do Alzheimer no momento do diagnóstico. Lembro que meu mundo caiu e meu coração sangrou, mas eu consegui ser a memória da minha mãe e os cuidados, saudade eterna. E aí, mais acima, teve uma pessoa que ela mesma falou, boa noite, Ruana. Obrigada, pois com você aprendi muito e os cuidados com minha mãe se tornaram mais leves. Essa rede de apoio, pessoas que não se conhecem pessoalmente muitas vezes, pessoas que talvez estejam em outros países, em locais distantes, se sentindo na solidão. E a solidão, é importante que a gente frise isso, a gente pode estar com a casa cheia, né, Dê? Mas a gente sente a solidão. Sem dúvida. E a verdade é que você não se sente solitário apenas com pessoas que já vivenciaram ou vivenciam esse processo.
E assim, eu estava conversando com vocês duas outro dia, e eu falei exatamente sobre isso. É muito importante a gente conversar com quem passa pela situação ou já passou, porque a compreensão ela é diferenciada. Uma pessoa que não passe, ou que nunca passou, ou que não está passando por uma situação dessas, ela é uma pessoa que por mais que ela te ame, por mais que ela queira te ajudar, ela ficará muito represada no que te dizer. Porque ela não sabe nada sobre aquilo, né? Eu já ouvi assim, fica tranquila, vai melhorar. Aí a gente vira e fala, não vai. Eu entendo o seu carinho para comigo, mas não vai. É daí para baixo, né? Então, assim, mas quando a gente conversa, e naquele dia que nós conversamos nós três, falando sobre a live, falamos sobre vida e partilhamos momentos gostosos, né? Nós fizemos uma live particular, aquilo me fez um bem tamanho, justamente por isso, porque quando você conversa com quem compreende porque vive, é uma outra realidade. Você vai ouvir palavras de apoio, mas também de puxada de orelha, mas de alguém que vivencia a situação. Então, Ruana, esse teu trabalho é incrível, porque para aquelas pessoas como essa que eu acabei de citar, que está na live, e várias outras que devem estar aqui, porque deve ter muita gente que veio pelo seu canal, né, que vão pessoas que estão aqui e que vão ouvir essa palavra e que vão ter suas vidas transformadas para viver de uma forma mais leve. É uma grande missão. E como eu estou sempre em movimento, eu estou sempre me reinventando, eu não fico parada naquilo. Eu não falo só sobre Alzheimer. O Alzheimer fez com que eu abrisse um leque e fosse conhecer as outras demências. As outras demências fez com que eu abrisse mais o leque se olhar o cuidador familiar e o cuidador profissional. Perfeito. Que não se cuida. Também um pessoal familiar se tornou o meu nome, Ruana lá, cuidar de quem cuida, na qual eu faço live no Instagram, depois eu acabo colocando no YouTube também, no Minha Mãe Tem Alzheimer, focando com pessoas, com profissionais na área de educação física, personagens, advogados, e outros. A Ade já fez 2 lives comigo, você já fez live comigo de alimentação. Quer dizer, eu falei sobre adoção, eu falei sobre tantas outras coisas. Falei sobre o preconceito, falei sobre... Porque, na verdade, são muitos profissionais que estão envolvidos e as pessoas envolvidas nos cuidados com a pessoa com Alzheimer. Não é apenas a pessoa com Alzheimer que precisa desses cuidados, né? São as pessoas familiares, os cuidadores profissionais, como a Ruana falou. Essas pessoas precisam também serem cuidadas, porque elas precisam de um suporte emocional imenso para conseguir lidar com uma pessoa com Alzheimer. A gente sabe que há fases, há processo nessa doença, e fases em que a pessoa está muito agressiva, né? Então, se você é uma pessoa, um cuidador que não tem preparo e que não está emocionalmente equilibrado, você vai ver aquilo como uma agressão injusta, quando, na verdade, é um processo normal, entre aspas, da doença, né? Então, assim, a figura do cuidador precisa também ser vista, né? O familiar que é cuidador, gente, está envolvido afetivamente com aquela pessoa. É um cuidador diferente de um cuidador profissional. Não se pode exigir do familiar a capacidade de cuidado de um cuidador profissional, porque aí há emoções envolvidas, há uma relação prévia
que existiu, onde existem mágoas, onde existe amor, onde existe toda sorte de sentimentos que vai interferir no processo de trabalho, digamos assim, na execução das tarefas diárias que demandam uma pessoa com Alzheimer, né? E os outros profissionais, né? Multifunção, na verdade, nós temos aí o nutricionista que precisa intervir, né? A pessoa com Alzheimer que tem dificuldade de deglutição. Então, um nutricionista, um fisioterapeuta, ele precisa entrar nesse trabalho, né? Um psicólogo, um terapeuta para lidar com a família. Oi? Você tem um fone de ouvido aí? Eu acho tá que não é no meu. Será que é o ar-condicionado? Eu vou desligar, gente. Peraí. Ele está com chiado, ele está com chiado. Não sei, Lana, se você está ouvindo. Tô ouvindo. Né? Eu não sei se é um chiado que vem, se é do ar-condicionado, se é um eco, alguma coisa, mas é que isso aí a gente acaba acostumando, mas ela está toda agasalhada com o ar-condicionado ligado. É doida, né? Eu durmo com edredom com ar-condicionado. Mas mesmo que melhorou, era um ar-condicionado? Não sei se era. A gente vai descobrir já sem a cadeira também. Aí eu comecei a abrir esse leque que o conhecimento não tem que ficar guardado. Eu fiz o Outubro Rosa, eu fiz o Janeiro Branco, eu fiz o Setembro Verde junto com o Milás, eu fiz tantos outros temas. Alguns temas eu perdi escritos porque não gostaram. Eu trouxe a religião, eu trouxe a Rosilene, que é uma amiga nossa, falando de fé, cantando e cantando. Eu trouxe a Laine, que está aqui presente, falando sobre o espiritismo. Até porque as pessoas com Alzheimer, elas não são só pessoa com Alzheimer. O eco continua. Continua, vou te baixar. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e retorno. Aí vocês veem que o problema é comigo. Peraí. Tá. Entra e me chama. Vê se agora estamos com eco nós duas. Não. E aí, o que acontece? É a D. Era a D. O que acontece? Tudo isso tem que ser pensado. A gente não tem que guardar. Eu não sei tudo. Não sei tudo. Mas eu estou aprendendo tanto. A gente sempre tenta aprender, Joana. A gente sempre tenta aprender e além disso, assim, como eu estava falando antes da D sair, né? As pessoas com Alzheimer, elas não têm só o Alzheimer. E então elas também podem ter outras complicações, e normalmente as têm, né? Outras comorbidades. E além disso... D, vou te puxar. Entra, por favor. A gente segue sem eco, com eco. Já estamos quase daqui a pouco no fim. Entra aí, Dê. Então, assim, e os próprios cuidadores vão desenvolver também patologias, problemas. Então, é muito interessante realmente falar sobre essas outras coisas. Olha aqui, que negócio é esse de continue, eu tô por aqui? Tá louca? Nada disso. Não quer atrapalhar o som, gente. Não, faz o seguinte, abaixa. Normalmente dá eco, por quê? O volume do seu aparelho é muito alto e o seu microfone capta. Então, abaixa o volume numa altura, vou falando para você poder ir ouvindo aí a altura. Numa altura que você me ouça mesmo baixo, que de repente melhora. Fala agora pra gente ver. Melhorou. Tá. É o seu som que é muito alto, muito potente, e aí ele capta, o seu microfone capta o seu som e aí vai dando eco, microfonia e blá, 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 blá. Chora. Posso ligar o ar? Pode ligar o ar. Só para implicar com a Roana. O que acontece? Tudo que a gente sabe hoje em dia, e na época nós não tínhamos o embasamento, a gente não tinha redes sociais que fala que hoje. Hoje nós temos verdadeiros filhos que cuidam, que cuidaram, e estão com canais fortes também. A gente pode citar um monte aqui agora. Mas
O importante é compartilhar essa informação, porque nós somos 1,5 milhão de pessoas que têm Alzheimer hoje no Brasil, só no Brasil. Com essa Covid, com essa sequela, daqui a 10, 20 anos, a gente vai saber quanto mais temos. Não, e esse número de 1,5 milhão, ele é um número subestimado, né? Porque quantos casos, né? Quantos casos são diagnosticados errados? Quantos casos não são diagnosticados? Quantas pessoas não têm condição de levar os seus pacientes até o hospital? Porque quando vai marcar a consulta, já demorou, já passou, e até voltar com o exame, enfim. Né? Então, esse número é um número muito subestimado, né? E aí você vai, né? Você tenta cada situação, porque não é uma receita. O que a AD fez com os avós, com os, quer dizer, pode servir para mim, pode ser ou não. E a criatividade, o tipo de personalidade da pessoa, o estado físico da pessoa também interfere. Nós temos pessoas que descobrem que tem Alzheimer numa fase avançada já. Como era Alzheimer? Eu nunca tinha percebido. Desculpa, você nunca percebeu nada de diferente? Ah, eu achava que era da idade. Não estou aqui para criticar. Investigue. É comum você encontrar muito congelado, gente. A pessoa perdeu toda hora um objeto e achar que foi roubada, quer dizer, começa a investigar toda a operação, um geriatra, o geriatra vai conversar e vai encaminhar, se for necessário, para o meu geriatra, ou mesmo para o nós temos um leque de demências. Então, tipos de demência. Os mais comuns, que não é 70% é o Alzheimer. E nós temos frequência corpo de nervio, tronco temporal, vascular, e assim por diante. Na verdade, a minha mãe teve, né? Eu já conversei a respeito disso com o Luana. Minha mãe não teve um Alzheimer clássico. A minha mãe teve uma demência muito diferente de um Alzheimer clássico, e isso nos confundiu. A gente já desconhecia o que era um Alzheimer clássico, quiçá uma demência de corpos de Levy, uma lobo frontotemporal. Né? Então, assim, isso fez com que a gente se perdesse ainda mais, porque os médicos tratavam como se fosse um Alzheimer clássico e nós não víamos em minha mãe um Alzheimer clássico. E isso fez com que a gente, que leigos, desconhecíamos completamente qualquer uma das doenças, que a gente se perdesse ainda mais nos cuidados com ela. Né? Então, assim, quando eu ouço tudo que você faz, Ruane, vejo tudo que você faz e todo esse trabalho informativo, fantástico a respeito, eu me lembro da dificuldade que eu tive de acesso às informações e a conhecimentos que hoje seriam valiosíssimos no trato, no cuidado com minha mãe. Sabe? Então, assim, hoje, como você, assim, eu me emociono, gente, mas não venho as lágrimas como era antes, né? Porque a gente sabe se perdoar, né? A gente já passou pelo sentimento de culpa, por todo aquele processo, por conta dos erros e acertos, e a gente sabe se perdoar. Estou vivenciando agora um início de processo com meu pai de uma forma muito diferente, muito mais leve. Então, o que eu digo é justamente isso. Né? Até a Lana falou, não vai ficar melhor. Não vai. Não vai melhorar. Não vai melhorar para o paciente, para a pessoa com Alzheimer. A gente sabe que é uma doença progressiva, mas pode melhorar para as pessoas que estão ao redor, para quem está agindo, para quem tem que cuidar. Dependendo do cuidado médico, dependendo de como o médico trate, pode ser que a pessoa fique melhor no sentido de ficar mais confortável.
com menos... Cuidados paliativos. Né? Mas eu digo assim, que a pessoa fala às vezes, né? Vai melhorar, como quem fala assim, tá gripado? Vai melhorar, vai passar. Não, para o paciente não melhora. Para quem tem a doença, infelizmente não. Né? Mas para quem cuida, pode ser mais leve, pode Sim. ser menos pesado. Né? Pode ser menos pesado. Ai. O que acontece? Eu só vim descobrir o que era cuidados paliativos pós-morte da mamãe. Através de uma live com um médico maravilhoso, num bate-papo, numa outra live que eu convidei, e ele vem trazer esse tema. E hoje eu falo de cuidados paliativos e vou trazer 2 pessoas esse mês de março que entendem muito bem nessa área. Eu não vou fazer a publicidade agora, porque não é o momento, mas e é importante. O cuidado paliativo, ele não fala de morte, ele não prepara a pessoa para morrer. Não é isso. Ele dá vida em sua vida. E ele acompanha os familiares ligados não só à espiritualidade, que pode ser qualquer religião, um capelão, em qualquer fé, traz apoio psicológico com profissionais da área da psicologia, traz todo um acompanhamento junto com o assistido, com a pessoa. E eu não estou falando só de Alzheimer, eu estou falando que tudo isso começou com CA, com câncer, nos Estados Unidos, que no Brasil tudo bem atrasado. E que está se expandindo. Então, hospitais humanizados ter esse tipo de cuidado. Não tem jeito, é terminal, a pessoa vai falecer um dia. A gente não sabe. Vamos procurar ouvir se a pessoa não tem uma demência, um outro problema, sei lá, qualquer tipo de doença, que ouvir o que essa pessoa quer. O que ela quer? E ela coloca por escrito: eu quero ser ressuscitado se eu tiver uma parada cardíaca. Não. Eu quero que a minha família chame. Teve um caso que me contaram. Uma mulher que tinha amado muito, mas ali na infância, na juventude, chegou a noivar com ele, mas não casou. E que ela queria revê-lo. E a família foi atrás desse rapaz. Já era um senhor e ele veio. Ele já era casado com filhos. E ele veio ficar na mão dela. E disse para ela: poxa, você foi uma pessoa na vida, eu me tornei uma pessoa. Porque esse homem foi preparado através de toda essa equipe dos cuidados paliativos e algo de bom naquele momento daquela pessoa. Poucas horas depois ela faleceu. Isso foi uma das histórias que eu vi. Vocês vão ouvir várias, ainda no mês de março, que eu vou falar com vocês. Quer dizer, é importante a gente dividir, não guardar. Não guardar. Eu acabei de fazer uma live com a Lucy sobre mães narcisistas. O título de mãe tem que ser. Era ruim mesmo. Era narcisista. E ela percebeu isso no desenvolvimento do crescimento dela. Então, as pessoas que vêm contar que isso me emociona. Eu, às vezes, ouvindo a pessoa falar, e o pensamento vai aqui. E a pessoa está ali falando comigo, já fui. Meu Deus, que história. Essa pessoa está contando para mim, para nós todos. E aí, isso é bom. Isso é bom. Compartilhar isso, compartilhar momentos, não só as dificuldades, mas as alegrias também. Sei lá, eu estou fugindo do foco. Tá, não.
Não, a verdade é que um assunto vai puxando o outro, né? Você estava falando e eu vou viajando também, né? Em toda a história de vida que eu tive com minha mãe, né? É algo muito impressionante como impacta a nossa vida, o pós também, né? Nós duas já perdemos a nossa mãe, né? Com essa doença. E você falou em cuidados paliativos e vontade que a pessoa pode manifestar no processo inicial da doença para que se saiba como lidar com ela. Eu não tive oportunidade de vivenciar isso com minha mãe, mas certamente ela teria dito para não ser entubada quando foi a primeira vez, não ser traqueostomizada, deixar o processo natural, tenho certeza disso. E médicos, gente, os médicos são seres humanos que têm também as suas limitações como seres humanos, e nesse momento, eles não tomam a decisão, eles querem que você tome a decisão. E é muito difícil você tomar uma decisão que talvez fosse, talvez venha contrário àquilo que a pessoa gostaria de ter, né, vivenciado. Como filho, por exemplo, um médico chegar para você, e aí, entuba ou não a sua mãe? Eu longe, em Lorena, minha mãe aqui, a minha irmã no Rio de Janeiro, e minha mãe sendo lá entubada em Nova Friburgo. Né? Não é uma decisão fácil de uma pessoa que é filha, que ama, tomar. Né? Como vou dizer, não entube não a minha mãe, mas quais são as consequências? Eu não sei, você provavelmente vai perder a sua mãe, mas e se entubar? Provavelmente você perde sua mãe. O que fazer? Né? Então, assim, que a gente possa estar mais preparado para essas situações, para essas decisões. Eu acho que... eu acredito que se há a possibilidade da própria pessoa dizer o que deseja, você... né, seguir a vontade dessa pessoa naquele momento, talvez seja um alívio até para você, em termos egoísticos mesmo, né? Até para você, né, um alívio de saber que você não precisa decidir algo tão sério e que fez a vontade, no final fez a vontade daquela pessoa, né? Facilita, digamos assim, porque eu achei muito cruel o que eu e minha irmã vivenciamos em relação a essa decisão de entubar ou não a minha mãe, de traqueostomizar ou não a minha mãe. Porque a minha mãe veio a morrer por consequência da tráqueo, né? Ela teve aí uma broncoaspiração por dificuldade de deglutição decorrente da tráqueo e ela veio a falecer depois de quase 60 dias em CTI. Então, assim, foi muita tortura para ela, né? E ela mesma, traqueostomizada, respondeu para a gente dizendo que ela queria se livrar daquele sofrimento. Né? A minha mãe teve uma outra demência, não um Alzheimer, né? Ela estava ciente, na maior parte do tempo, do que estava acontecendo com ela, digamos assim. Muita culpa. Logo depois da perda, nós nos cobramos muito isso. E se eu soubesse que a gente se cobra muito, fica aquele andinho de um lado, né? E aí a gente fica nossos pensamentos, muito simples. Nós fizemos naquele momento o conhecimento e as condições dentro do nosso limite. Naquele momento, com todo o amor. Hoje faríamos diferente se nós tivéssemos naquela época o conhecimento que nós temos. E é por isso que eu fico muito, Ana, que as pessoas, através do seu trabalho, podem ter acesso a conhecimento que eu não tive na minha época, que fazem toda a diferença. Veja a Lana. Né? Veja a Lana, o modo como ela encarou, né? Ela é da saúde, ela tem conhecimentos que ela, né, adquiriu através do contato com pessoas que vivenciaram Alzheimer, com o seu trabalho, né? Já vai lidar de uma forma um pouco diferente, né, em relação à doença da mãe. Sim, quando o papai faleceu, papai não teve Alzheimer, né? Papai, ele teve câncer por 17 anos, desde que descobriu a doença até vir a partir, foram 17 anos ao todo, e no final o papai, ele tinha
episódios de esquecimentos, episódios que poderiam ser considerados como Alzheimer, mas todo o câncer do papai foi em região de cabeça e pescoço, então ele fez muita radioterapia e teve muita perda neuronal. Então isso poderia vir a acontecer, né? Então foi uma leve demência por conta disso. E ao final de sua vida aqui conosco, o papai ficou internado 15 dias, mais ou menos, eu não me lembro exatamente, já fazem 20 anos. Esse ano, dia 22 de janeiro, fez 20 anos que o papai partiu. E ele ficou internado, ele teve uma parada cardiorrespiratória no momento em que foram entubar. Ele tinha um estreitamento de traqueia, teriam que ter entubado com um tubo infantil e foram entubar com um tubo normal. Nesse tempo ele teve uma parada, quase veio a óbito e ficou 15 dias. E eu lembro que a médica conversava com a gente, né? Sempre a gente ia lá todos os dias na UTI para vê-lo, e ele ali inerte, respirando por aparelho, enfim, todo aquele processo. E a médica falou, olha, pode reverter, mas ele terá sequelas, porque ele ficou muito tempo em parada cardiovascular. Então, ficou muito tempo sem oxigenação, né, no cérebro, e provavelmente, pelo que a gente está vendo do desenrolar, se ele passar dessa situação e for para casa, ele vai em home care com um respirador. E eu lembro que naquele dia o hospital ficava ali em Laranjeiras, mentira, Laranjeiras não, em Largo do Machado, no Largo do Machado, eu morava na Ilha do Governador. Eu saí dali, peguei um ônibus, desci no centro da cidade, peguei outro ônibus para a ilha, e eu lembro que dentro desses 2 ônibus, eu sozinha, eu lembro de eu olhar para fora e conversar com Deus. Se for para o meu pai ir para casa num respirador, só se for pela salvação da alma dele, porque senão o senhor pode levar. E pouco tempo depois o papai partiu. E quando o papai partiu, eu tive exatamente isso que você está falando, Dê, e o que a Ruana também falou. Não tive culpa alguma. Nenhuma. A todo instante nesses 20 anos, em nenhum momento eu pensei em nenhum momento, porque eu tive plena consciência de que fizemos o máximo que poderíamos, mas isso se deve principalmente, sim, isso se deve principalmente ao trabalho excepcional que é feito de assistência social no Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, no Instituto, no INCA. É um trabalho excepcional, onde eles nos colocam dentro da situação de não depende de você, faça o seu melhor. E isso veio como um preparo. A gente conversou sobre isso, né, naquele dia da nossa live privada, e eu falei e vou repetir agora aqui. Eu tenho certeza que todo o problema que eu passei com o papai me preparou e me formou para o que eu vou viver hoje, né? De hoje em diante, de 8 de dezembro em diante. Então, assim, é muito difícil eu fiz um trabalho na faculdade sobre cuidados paliativos em fase terminal, e é uma decisão muito difícil. Acredite, se a sua mãe tivesse deixado por escrito os desejos dela, você hoje estaria buscando um outro si. Se eu não tivesse feito o que minha mãe queria, teria sido diferente. A gente será que ela teria obedecido o desejo da mãe? São questionamentos que a gente vai ter, né? E que fazem parte das nossas limitações humanas, né? A gente sempre vai ter um e se. Ou a gente não tem nenhum e se, como foi o caso meu com o papai, eu realmente não tive. Porque foram 17 anos, Ruana me conheceu naquela época, foram 17 anos ao lado da minha mãe, o cuidado maior quem tinha era a minha mãe, não eu, mas eu estava ali ao lado dela o tempo todo, fizemos o nosso melhor, ele foi tratado pelos melhores médicos dentro das nossas possibilidades, então eu realmente não tive em si, mas não está errado ter também, mas se o e se aparece, ele vai aparecer para qualquer situação. Então, se você tivesse ouvido a sua mãe, atendido o desejo dela, o seu e se hoje talvez seria diferente. E se eu não tivesse atendido
entendido, se eu tivesse feito o que eu quis. Então, são os mistérios da nossa finitude. Sim, Né? Hoje em dia, Não tem que ficar tentando elocubrar, pensar como. A gente tem simplesmente que tentar. É difícil pra caramba. Mas tentar e aceitar. essa época do Covid, sem a nossa presença pela equipe médica, porque não dá tempo de localizar o familiar que não está presente, que não pode estar presente, e é questão de minutos. A pessoa tem que agir e fazer. E o médico vai procurar fazer o quê? Prolongar o máximo de vida. Isso hoje está mudando nos hospitais humanizados. Em que o máximo tem que ser feito dentro da qualidade de vida daquele sujeito, não prolongando a vida dentro do sujeito. Isso está mudando. E Isso ainda vai levar muito para trazer dignidade à morte. Né? Trazer dignidade à morte. Eu acho que é necessário que traga. Né? E que a mentalidade realmente mude dos médicos. Né? Porque se a medicina evoluiu bastante, evoluiu muito, mas ela está aí postergando uma vida que não é viável, né? À custa de muito sofrimento. Né? Não só do paciente, mas de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, realmente tem que ser revisto. Né? O que é digno? Né? O que é uma morte digna? Né? Isso é muito tênue, Dê, porque você também tem muitos médicos que não querem postergar aquela vida e são obrigados a postergar à força, muitas vezes, de ordem judicial, porque a família não quer que desligue os aparelhos, porque a família não quer que não incube, não quer que não postergue. Então, é uma linha muito difícil. Complexa. Né? Muito trabalho de conscientização aí por muito tempo. Né? Forma humanitária para um, não é para o outro. Aí você tem de um lado as pessoas que falam, mas fulana ficou em coma 20 anos e voltou. Ah, mas o fulano ficou só um dia e morreu. E você vai ter a corda sendo puxada como num cabo de força, um pouco para cada lado. E cada lado tem a sua razão, cada lado tem o seu erro, cada lado tem o seu porquê pensar daquela forma. E eu acho que a gente precisa lidar também com a doença de uma forma um pouco diferente, principalmente na doença que vem na terceira idade. Né? Eu passo a ver, por exemplo, a doença hoje do meu pai, não é a forma como eu lidei com a doença da minha mãe, mas a do meu pai como um processo natural de desgaste da máquina. Nós somos uma máquina, há um desgaste, todas as máquinas desgastam. Algumas reposições de peças são possíveis, outras não. E o que acontece quando uma máquina não tem mais uma peça para se repor? Ela é deixada de lado, ela morre. Né? Então, assim, nós somos uma máquina. Se não há como repor peça, a fatalidade é certa, a gente vai morrer. Né? E faz parte do processo natural da vida. Nascer, crescer, reproduzir, talvez, e morrer. É a única certeza. Sim. Exato. Né? Então, assim, lidar com a morte, com a finitude das pessoas que a gente ama, embora não seja um processo fácil, é necessário. Né? É necessário porque, como disse a Joana, é inexorável. A certeza que nós temos é essa, todos partiremos. Né? Então, que a gente faça aí desse pós, né? Algo mais leve, porque a gente sabe que no Alzheimer existe um processo. E que fatalmente esse processo vai culminar no falecimento da pessoa, né? Com certeza. E nós estamos vivendo um momento crítico, né? Nós estamos com uma guerra iminente aí. Invadiu a Ucrânia. Ontem à noite, torcedores de pós-jogo de futebol aqui ligaram lá na Zona Sul. Gente querida, grávida, a intolerância. Quer dizer, você para pensar, nós temos uma pandemia. Graças a Deus nós temos uma vacina. Mas estamos liberados. Quer dizer, a vida está assim, ó, num estalo. E a gente está preocupado com coisas tão bobas, esquecendo que é um
fazer algo de bom, de compartilhar, de dividir. Exatamente. Não sei quem foi, foi Luana, que hoje postou algo em relação à nossa a questão de que nada é estável. Não sei quem foi. Fui eu. A estabilidade não existe. Flávio Augusto, né, da Geração de Valor, fez essa postagem maravilhosa. Eu quero só falar uma coisa, pegando o gancho aqui da Joana, eu já falo sobre esse texto do Flávio, foi maravilhoso. Tá no meu, quem tiver curiosidade, é só ir lá nos meus stories, que tá lá, é só clicar e acessar um texto incrível. Mas Pedro Bial tem um texto muito famoso e maravilhoso, chamado Filtro Solar, e num trecho do Filtro Solar ele fala, né, não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela. Muito bom. Né? Então, assim, hoje perguntaram no perfil de uma pessoa que eu sigo, perguntaram para ela assim, o que você acha sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia? E ela falou, vou te fazer uma pergunta, vou te responder uma pergunta muito sincera. Como anda a sua casa? Como anda a guerra no seu lar? Então, a gente está muitas vezes preocupado com outras coisas quando a nossa vida está desmoronando e a gente não está vendo ali, né, tudo sendo ruim. Muitas vezes essa guerra é interna. E o Flávio Augusto, maravilhoso dele, que a Dê falou, ele fala justamente isso. Essa frase é dele, estabilidade não existe. Se você perguntar para ele, e um funcionário público, estabilidade não existe. Ele usa isso para tudo e é uma informação realmente de muita importância. E esse texto, eu vou só dar uma ideia do que foi, ele relata a vida de um jovem casal. Se conheceu, se namorou, se apaixonou, e ali ele está, não é um relato verídico, né, mas poderia ser, porque certamente há situações assim acontecendo, e esse casal se apaixonou, resolveu casar, programou tudo, veio a pandemia, o casamento teve que ser adiado, por fim resolveram fazer a festa e tudo mais, e às 4 da manhã uma bomba atinge o país onde eles moram e tudo, né? Então, assim, a gente está... Gente, nós estamos a uma meningite da morte. Nós estamos a um Covid da morte. Nós estamos a um tombo da morte. Nós estamos a um segundo dela. Não é para viver com o fatalismo, mas é para viver com a realidade de que chegará e que tenhamos feito da nossa vida o melhor que possamos, por nós e por aqueles que estão ali prestes a ter essa fatalidade mais rapidamente. Verdade, verdade. Isso vai. Juana, eu queria que você falasse para a gente, daqui a pouco a gente já vai encerrar, eu queria que você falasse, nessa vasta experiência que você tem e tudo mais, quais são os primeiros sintomas, você tem uma grande experiência com você mesma e com outros que você acompanha, quais são os primeiros sintomas que podem fazer com que uma pessoa conviva com alguém, identifique e fique um alerta de que pode ser tratado do Alzheimer. E lembrando também, eu queria que você falasse também, que o Alzheimer não acomete, normalmente ele acomete maiores de 60, 70 anos, mas ele também pode acometer pessoas com menos idade. Eu queria que você falasse isso aí pra gente, por favor. Olha, mudança de comportamento é básico. Mudança de perda de memória. Mudança de humor, alteração. Tá bem? Daqui a pouco não tá. Tá agressiva, daqui a pouco tá doce. Tá calma, tá nervosa. Eu almocei hoje. Cadê seu pai? Falecido. Perda de memória recente. Então, o que acontece? Você imagina uma grande daqueles arquivos, né? No campo aqui atrás. E é o responsável pelas memórias. Então, você lembra de uma música, você vai buscar numa de um vizinho, um cachorrinho, você vai buscar em outra coisa.
Você lembra que tem uma live marcada às 18 horas, você vai numa outra gaveta. O Alzheimer começa a ter essas memórias recentes. Você passa a não guardar, no caso, e nem consegue riscá-las mais. Está ali, mas elas, você não sabe gaveta. E as mudanças de humor, o problema de mexer com valores, o indivíduo perde a noção do valor de uma nota de 50 para uma de 30. É a mesma coisa. Começa a ter conversas com a televisão. A pessoa que está lá na televisão não é a mesma coisa que o nosso vizinho fala com o juiz do futebol ladrão, não sei o que, não, é diferente. A conversa que está ali. Aquela novela é vida real. O que está acontecendo ali? Tudo isso começa a quando começa a aparecer delírios e alucinações também. A Ângela está me roubando. Ela entrou no meu quarto e está lá. Puxa a orelha da Ângela, manda um beijo para ela. Não, mamãe revistou a bolsa dela. Quer dizer, aí você para pensar, tudo isso está chamando a atenção. A pessoa esquece como é que tem que ser o comportamento. E há um comportamento anterior da pessoa, né? Que o atual é completamente discrepante. Por exemplo, meu pai. Meu pai era uma pessoa da matemática, dos números. Contas pagas em dia. Meu pai esqueceu de pagar, olha que coisa, o plano funeral. E eu fui a Friburgo, e o plano funeral era de lá, fui a Friburgo como eu era titular, mas meu pai que pagava essa conta, eu fui lá para renovação, para pegar carteirinhas novas, e a pessoa disse, não, seu plano foi cancelado, meu pai não paga o plano há 5 meses. Eu como? E aí a luzinha acende, né, gente? Né? E aí você começa a observar pequenas coisas, exatamente. Vou fazer uma parte aqui para a gente rir um pouco. Eu imagino a dificuldade que vai ser para alguém identificar quando eu tiver Alzheimer, se um dia tiver. Porque falar com o cara do Jornal Nacional, dando bom dia, boa tarde, boa noite, discutindo e tudo mais. Falar com o cara do jornal é normal. E eu brigo, inclusive, com os de casa, porque eu falo, o cara está dando boa noite, falta de educação não responder. E eu converso com os objetos. Então, por exemplo, se eu boto esse livro aqui, eu falo, fica aí quietinho, cuidado para... Então, Luana pode esclarecer melhor do que eu, né? Existem vários tipos de loucura, a sua é uma parte. Vai ser uma grande dificuldade alguém identificar quando o negócio começar a ficar tão normal. Porque... Mas o Alzheimer clássico não tem, a gente não tem muita dificuldade, não. É que a gente às vezes não quer enxergar o óbvio. Eu tô falando para distrair daqui. Eu tô falando para distrair, mas eu realmente faço isso. Diga-se de passagem, desde no dia que eu tirar a máscara na rua, eu vou passar vergonha, porque eu ando na rua com a máscara, eu vou falando sozinha. Não, e eu ando fazendo careta. Fazer isso, fazer aquilo. Alguém apronta. Não, o meu é pior, sabe por quê? Eu chego e encontro com a Denise. Fala comigo, Dê, acabamos de nos encontrar na rua, eu tô de máscara, vai lá. E fala aí, Lana, tá tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, Dê. Entendeu? Então, vai ser um grande problema. Eu faço cara feia dentro da máscara, eu só faço cara feia quando encontro pessoas sem máscara ou com a máscara aqui embaixo, aí eu faço cara feia. Isso aí eu espero que eu não precise mais fazer, porque a gente possa retirar essas máscaras. Não sei quando, mas eu tenho fé. E aí, Luana, qual é a idade de maior incidência e a partir de que idade? Você sabe, assim, da sua experiência, qual o caso mais novo que você já soube de Alzheimer? Olha,
Eu não conversei com a pessoa, eu conversei com a Celita. Tem um grupo no WhatsApp e ela relaciona uma pessoa com uma faixa de 30 e poucos anos, 40 anos. Mas o Alzheimer precoce, geralmente, antes dos 60, ou chega próximo a essa idade, e o Alzheimer, pela idade mesmo, chega com 80 anos em diante. É tudo mentira, tá? É tudo mentira, porque o Alzheimer chega 15, 10 anos antes. Sim, os sinais clássicos mais fortes é que demoram mais, né? Mas existem, eu estava vendo uma matéria sobre isso, que existem relatos de pessoas que, quando vai fazer uma anamnese mais profunda, a família identifica sinais 15 anos antes, 10 anos antes, a família fala assim, mas isso ela já tinha, já era um sinal. É como, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a minha mãe com o Parkinson. A minha mãe, quando descobriu o Parkinson, o papai ainda era vivo, e a mamãe começou a sentir, ela olhava para mim e falava assim, dá uma olhada. A mão parada, quietinha, vê se está tremendo. Eu falava, não, mamãe, não tá. Pois eu sinto como se estivesse tremendo, mas eu realmente olho e não vejo tremer. Aí ela procurou um médico, falou com o médico, mas falou, dona Francisca, a senhora vive às voltas com seu marido, com problemas de saúde, tantas complicações, isso é sistema nervoso, essa sensação de tremor na carne, é próprio do sistema nervoso, vou lhe dar um calmantinho aqui, enfim. Quando foi algum tempo depois, os tremores começaram a ficar externos. Então ela botava assim, e aí ela já tinha um tremor muito leve externo. Só de um lado, né? E aí ela voltou num outro médico, aí já especialista, e foi identificado. Então, quando ela sentia esse tremor que não aparecia, já era Parkinson. Ela foi a primeira a se identificar com Parkinson. Mas, como ela vivia essa situação com o papai, os médicos não consideraram a hipótese. Então, é mais ou menos essa mesma situação do Alzheimer, né? Eu também ouvi falar de um caso, uma pessoa conhecida me relatou que uma prima teve precocemente com 38 anos de idade. Nós temos relatos, né? Nós temos relatos. Eu conheço dentro do grupo de apoio em que eu faço parte, no anterior que eu fiz também, casos com né, precoces. E tudo depende de uma trato familiar. Eles podem ter uma vida mais longa, assim, com todo um cuidado e carinho, uns 12, 15 anos, não importa. Enquanto você estiver ali levando, fazendo todo o atendimento, tem fisioterapia, tem todo o apoio para cultura, óleos essenciais, florais, um monte de coisa você vai. Musicoterapia é importante. Nós estamos aí com a Thalita. Ela acabou de descobrir recentemente também, vai estar conversando com ela agora no início de março, a gente vai bater um papo sobre isso. E informação, buscar apoio, ser uma pessoa paciente, uma pessoa que lembre quem está ali amando, ou doença. Não é o seu pai, não é a sua mãe. Eles é que falam mais alto. E eu gosto, eu já falei isso com você numa live que a gente fez, e sempre que eu falo sobre esse assunto, eu gosto sempre de lembrar de uma historinha que tem, que era uma historinha até grande, eu não vou falar ela toda, vou resumir. Um senhor que foi ao médico e estava lá no médico muito impaciente, olhando toda hora e tal, e o médico falou, você está com pressa? Ele, tô, porque eu tenho um compromisso. Mas o senhor não pode ligar? Avisar? Não. A minha esposa está internada e é o horário de visita. Sua esposa está internada? Ela está com algum problema de saúde e tudo mais? Acho que é dentro, peraí. Ela está entrando pelo da irmã.
E aí ela, né, e o que aconteceu, né? E ele fala assim, não, a minha esposa tem Alzheimer. Nossa, ela tem Alzheimer? Tranquilo, Perdão, amor, tranquilo. perdão. Tudo Imagine, acontece quando eu estou no Rio de Janeiro, na casa da minha irmã. não, Vamos tentar. Né, eu estou finalizando aqui uma historinha, não sei se você estava ouvindo. Então, o médico fala assim, mas ela está internada, né? Tá, não, ela está internada e ela lembra ainda do senhor? Não, não, ela não sabe quem eu sou. Já tem alguns anos que ela não sabe quem eu sou. E aí o médico olha para ele e ri e fala assim, ué, mas ela não sabe quem você é? Para que essa pressa? E por que ir lá todos os dias? E aí esse senhor olhou para o médico e falou, ela não sabe quem eu sou, mas eu jamais vou me esquecer quem ela é. E é isso, né? É isso que... Eu agradeço. Eu tenho as minhas calor comigo. Vamos lá, E assim, são 3 casos que eu tenho de exemplo e de pessoas que passaram por isso, e são 3 casos que me fortalecem e me fazem seguir na direção certa, porque são 3 grandes exemplos de como cuidar do outro, de como doar-se para o outro e de como cuidar do outro, ainda que o outro não o reconheça, porque você sabe bem quem é. E você é um desses casos, Juana, e eu só tenho a te agradecer. Te agradecer por estar aqui na live, por dispor do seu tempo, por estar aqui conosco sempre que a gente convida, com tanto carinho. Eu vou tentar deixar a live salva, porque eu acho que é um serviço público. Eu vou tentar deixar salva e se eu conseguir, eu vou tentar baixar e encaminho por e-mail para você, que aí você pode disponibilizar lá também na sua página, se você quiser. É um serviço público de alcançar pessoas, de informar pessoas e de fazer com que as pessoas possam viver um pouco mais leve, possam passar por esse luto em vida, muitas vezes, de uma forma mais tranquila, mais suave. Eu só tenho a te agradecer a Dê também, que está lá no Rio e está com tanta dificuldade na internet, mas está aqui com a gente. Né? Muito obrigada, meninas. Eu vou deixar vocês falarem. Tem algumas pessoas aqui, ó. Lila Creta conhece a história. Driga Meio está aqui também. E agora o outro. Tem vários. Vicky Braga. Entrou muita gente. Tati. Gente, não dá para ler. Eu gosto de com o computador aberto. Vou ler para você, olha, vou ler aqui, ó. Thalita Paula Grestes, Lilila Creta, Drigameiro, Dom Flávio Costa, Profissional Vidros, Thalita Papali, Vicky Braga, Tati Vabes, Nícia Araújo, Francisca Pires, Luiz Ferrão, Lavínia, entrou muita gente, foram muitas pessoas. Entrou muita gente. E a gente tem muita gratidão. Né, mas, assim, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final, né, que ouviu, que participou. A gente é muito grata, a gente espera ter conseguido ajudar de alguma forma. Talvez você não passe por isso hoje, talvez você nunca venha a passar, mas talvez alguém próximo possa passar por isso e com um pouco de informação você pode ajudar a aliviar a dor do outro também. Fala aí, Ru, fala aí, Dê, eu vou calar minha boca. Então falo eu? Dale, Juana, por favor. Eu não, estou quieta. A convidada sou eu. Então, vou agradecer a convidada que esteve aqui, essa disponibilidade que você sempre tem, né, para tratar desse tema, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento que muitas vezes me faltou no trato com minha mãe durante o período em que nós estivemos vivenciando uma demência, né? Dizer aqui que fiquem alertas sempre com os seus amados e amadas, sempre ao redor, qualquer mudança comportamental,
busquem ajuda. Busquem ajuda, porque quanto antes a gente buscar essa ajuda pode fazer com que essa doença, já existem muitos medicamentos que fazem com que a doença ela fique estagnada, que ela não retrocede, mas ao mesmo tempo ela não avança, e esse avanço, às vezes, ele é um avanço muito rápido, a depender do tipo de demência que se tenha, e você perde seu ente querido muito rapidamente, como foi o caso da minha mãe. Então, assim, que a gente se fortaleça como cuidador, né? Porque envolve muitas questões o cuidado. Essa doença é uma doença que desestabiliza você não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Então, quando a gente está estabilizado emocionalmente para lidar com ela, as questões financeiras e todos os percalços que aparecem são menos difíceis de serem levados. A gente consegue, com estabilidade emocional, lidar melhor com todas essas questões. É possível sobreviver ao Alzheimer? Sim. Estamos eu e Ruana aqui para fazer prova disso. É possível, sim. E depois disso tudo, o que fica é o amor. É o amor. Com certeza. Né? Eu agradeço. E eu estou aqui, precisando. É só dar um taco. Então aproveitemos, viu, gente? Porque essa disponibilidade dela é para todos, não só para nós duas que estamos aqui, não. Ela é disponível, assim, para todas as pessoas que estejam vivenciando esse momento. E é muito bom quando nós podemos contar com uma rede de apoio. Qualquer dúvida prática, qualquer dúvida profunda está aqui para ser respondida, né? Eu não sabia nem o que era um Dersane, eu não sabia o que era uma Scária, eu não sabia absolutamente nada. E é muito bom quando a gente pode ter essa resposta pronta, trazida e com generosidade por essas pessoas. A gente não sabe, a gente vai buscar. E um brinde a vocês. A você! Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Não sei se vocês estiveram desde o início, mas para quem, né, chegou por aqui agora, esse é um projeto que eu e Lana Gomes desenvolvemos. Nossas quintas-feiras, papo de quinta, e a gente sempre traz assuntos interessantes, assuntos atuais, assuntos do cotidiano que podem, né, facilitar a nossa vida, agregar algo às nossas vidas, a minha e a dela e a de vocês, né, se quiserem estar conosco todas as quintas às 18 horas. E hoje com essa fantástica aí, com essa amada, muito querida, que está virando uma amiga muito amada, a Ruana, que tem todo esse arcabouço aí a respeito do Alzheimer e tantas questões como psicóloga para ajudar a todos nós. Sigam a Ruana, se vocês já não seguem, sigam, porque a página dela é incrível, o trabalho é impecável. Tá bom? Gente, vai lá, Lana Gomes. Muito obrigada. Vai lá, muito obrigada. Vou tentar deixar salva. Aviso para vocês nos stories se ficou salvo. Foi maravilhoso esse tempo aqui com vocês. Muito obrigada, aprendi mais. E é isso. Vamos em frente, né? Lana. Tá? Vou te ajudar. Tá bom. Muito obrigada, amiga. Seu caminhar na sua mãe. Obrigada. Beijo, gente. Beijo para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.